noite? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma celebração que nós podemos trazer a Ele. Feche seus olhos aí com a sua família, onde você estiver, se você puder, eu quero orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero agradecer pela oportunidade que temos de poder servir ao Senhor, de poder compartilhar da Tua Palavra. E nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor nos direcione, nos oriente em tudo aquilo que precisamos para nossas vidas, para que tenhamos, ó Deus, a Tua direção em tudo que iremos fazer, naquilo que iremos, ó Deus, representar aqui na terra, Pai, o Teu grande nome, o Teu poderoso nome. Ó Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você está conosco nessa noite e eu quero te dizer que nós estaremos agora neste mês de julho trabalhando mensagens sobre as cartas de Paulo, falando sobre elas, relatando algumas situações as quais as cartas de Paulo nos ensinam no nosso tempo de hoje, trazendo a realidade que nós vivemos e olhando também para aquela realidade onde Paulo estava trabalhando na vida daquelas pessoas, na transformação daquelas pessoas e como essas palavras que Paulo usou naquele tempo, há tantos anos atrás, podem também transformar nossas vidas, transformar a vida daqueles que creem na palavra de Deus. Através das cartas de Paulo, que foram 13 cartas que ele escreveu, nós podemos ter acesso à história de como iniciou as igrejas, como que se formou as igrejas, como que Paulo trabalhou na questão da transformação do indivíduo, do caráter, com relação ao que Jesus fez, aquilo que era o Evangelho da Verdade, as boas novas. Sempre combatendo aqueles que estavam trazendo as falsas mensagens, aqueles que vinham para incomodar, atrapalhar o trabalho que estava sendo feito. Então, nessas cartas de Paulo, nós estaremos aí vendo toda essa abordagem para também trazermos para a nossa vida e aplicar, de certa forma, para que a gente possa ser melhores cristãos, a gente possa ter uma vida adequada, assim conforme a palavra nos ensina. Partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos Teu nome, Jesus, juntos em comunhão. Partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos Teu nome, Jesus, Teu nome, Jesus, será louvado.
teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos, teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Olá, meus irmãos, tudo bem? Olha só, nesse final de semana nós estamos abrindo a campanha de missões estaduais. E a música é muito linda, ela fala juntos em comunhão, juntos no partir do pão. É muito linda a música, a canção. Então, meus irmãos, a proposta é: vamos juntos fazer esta campanha, mesmo que distantes, mas vamos estar orando pelo nosso estado, pelas famílias gaúchas, para que o amor de Deus entre nos lares, né? Que elas conheçam Jesus, o amor de Jesus. E também vamos orar por ofertas. Cada um que tiver seu cofrinho pode estar depositando diariamente ou na medida que puder, que for possível, para nós estarmos levantando a oferta. É a nossa campanha de missões estaduais. E o versículo-chave da campanha está lá em 1 Crônicas 29, 17b, e diz assim: "E vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria." É aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos ofertar com alegria, porque é para a obra do nosso Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos estar orando pela nossa campanha, vamos estar ofertando, contribuindo. Um abraço. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Olá, boa noite. Quero nessa noite compartilhar com vocês a mensagem que temos na carta de Paulo aos Gálatas. E eu espero que você possa, durante este mês, estar meditando nessa carta, para que juntos a gente possa pensar sobre ela, para que a gente possa estar orando e pedindo a Deus direção, para que a gente entenda que o Senhor nos chamou para viver uma liberdade, e essa liberdade ela precisa ser entendida. Como é essa liberdade? Que liberdade é essa que Deus nos dá? E também a graça, né, que Deus nos concede, a justificação pela fé, o grande amor de Deus que é revelado através dessa carta aos Gálatas, né, também alcança as nossas vidas. O quão importante de nós nos direcionarmos a Cristo em tudo que iremos fazer, sempre visando lembrar que em nenhum momento nós podemos olhar para o Evangelho e duvidar da sua verdade, porque em todo tempo vão tentar confundir as nossas vidas, a nossa mente com aquilo que a gente entende sobre a palavra de Deus. Então é por isso que você precisa ter noção, entendimento da sua palavra, do poder da palavra de Deus nas nossas vidas. E é isso que Gálatas trabalha na vida, então, nas nossas vidas, através do que Paulo escreve a este povo. Esse contexto dessa igreja que eles estavam vivendo aqui, dessa região, das igrejas que Paulo
aqui deixou formada, iniciou, é que eles estavam sofrendo a tentação de olhar para o Evangelho de uma forma diferente da qual eles aprenderam. Talvez você esteja passando por este momento agora por uma dificuldade de compreender como viver o Evangelho, sendo que você não pode ir até a igreja, você não pode estar na comunhão com os irmãos, enfim, você precisa estar agora se adaptando a uma realidade onde as igrejas estão através aí do seu celular, do seu computador, da televisão, e nós chegamos então até você através desses dispositivos. Assim como esse canal, né, o YouTube, ele é uma ferramenta para alcançar vidas. A forma como Paulo alcançou vidas foi através do Evangelho, ele chegou até as pessoas, levou a palavra de Deus, as boas novas, as pessoas foram transformadas, convencidas, elas foram batizadas, elas se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, estavam vivendo o verdadeiro Evangelho. Mas, por ocasião que nós sabemos que o inimigo ele sempre tenta desvirtuar a verdade, nós vemos então ali a questão dos judaizantes, que eram aqueles que aceitavam Jesus, mas eles não viviam em conformidade com a palavra. Eles não viviam, de fato, 100% aquilo que deveriam viver. Eles ainda pregavam a questão da necessidade do mérito de guardar as leis, de guardar aquilo que era de Moisés, as leis de Moisés. Então, eles cobravam dos cristãos esse posicionamento, porque os cristãos em Gálatas aprenderam com Paulo que eles se tornaram livres em Cristo e que agora eles não precisavam mais guardar as leis, mas esses judaizantes vinham e pregavam então essa necessidade de manter a guarda, né, dessas leis. Eu quero ler com você então o capítulo 1, no versículo 6, quando Paulo já chega então falando justamente sobre essa questão a qual eu estou abordando. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vendo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, como já dissemos. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O livro de Gálatas, ele lida com essa questão. E eu gostaria muito que você, ao final dessa série, tivesse a clareza e a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Bom, então nós vamos iniciar com essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, que é considerada uma das cartas mais fortes das cartas do apóstolo, mostrando a sua preocupação com as tendências doutrinárias e o seu desejo de resgatar então aí os cristãos sujeitos ao engano de falsos mestres. O livro de Gálatas ele foi uma das primeiras cartas que Paulo escreve. Foi escrita aproximadamente ali entre 50 a.C. E o assunto principal que ele aborda nessa carta é o problema dos judaizantes, né? Que é a questão doutrinária que mais atrapalhou a igreja naquela primeira década de trabalho dos apóstolos. Os judaizantes eles também eram chamados como os da circuncisão, como está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém chegaram, começou a afastar-se, por fim separou-se, temendo os da circuncisão. Então, esses judaizantes, eles julgavam, né, a forma como alguns cristãos estavam vivendo. Os cristãos que estavam ali na Galácia, ali, aqueles que aprenderam com Paulo, porque eles não guardavam mais as leis. E os judaizantes, eles tinham então isso como princípio também.
Eles aceitavam Jesus, aceitavam o batismo cristão, mas eles viviam ainda a questão do mérito da lei. Paulo vai ser muito enfático, né? Quando a gente olha principalmente para o capítulo 6, que ele já chega de cara em um texto diferente, uma carta que a gente lê, que não tem toda uma apresentação, não tem uma saudação, né? Mas há aqui uma abordagem direta daquilo que Paulo vem para dizer para esses irmãos. Ele foi muito direto, ele foi muito contundente naquilo que ele queria falar para aqueles irmãos, porque era necessário, era um momento que era necessário, ou era um divisor de águas para a vida daquelas pessoas. Ou eles entendiam o que Paulo estava querendo dizer naquela carta ali, ou eles se perderiam e viveriam um evangelho diferente do qual eles tinham conhecido. Então, isso é importante até mesmo nos nossos dias. O evangelho que você conheceu, o evangelho que você conhece, é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, é o poder do evangelho na sua vida, então é necessário você se firmar nele. Quando se fizer caso de justificar a sua fé, que você saiba que a sua justificação vem de Jesus Cristo e não daquilo que você faz, não daquilo que você tenha que fazer ou algo que peçam para você fazer para ter a salvação. Pelo contrário, essa é a verdade que Paulo prega, a palavra de Deus, é o poder de Deus aperfeiçoando a todos nós, que é a graça de Deus e a fé em Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo lá na cruz que nos trouxe a salvação, tá bom? Então, são fatos que precisam ser bem entendidos, compreendidos, para que você não seja confundido, tá bom? E nós vamos ver a refutação desse evangelho pervertido que Paulo vai falar aqui. Ele continua até o capítulo 5 do livro. E da última parte da carta, ele oferece uma série de orientações práticas para guiar os cristãos no serviço ao Senhor, os quais nós veremos aí ao decorrer da série, tá? Mais adiante nós vamos estar falando mais detalhadamente. Hoje é uma introdução daquilo que é a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? Nos capítulos 1 e 2, onde Paulo ele defende a fonte de mensagem pregada por ele, a gente percebe que ele queria deixar muito claro que não existia margens, né, para não deixar margem para as pessoas desacreditarem o evangelho que ele estava pregando, sugerindo que ele aprendeu com os outros apóstolos e modificou a mensagem. Não, por isso que ele conta a história da sua conversão e também fala dos primeiros anos da sua vida cristã, enfatizando então ali o fato de ter recebido a mensagem diretamente do Senhor, quando ele diz no Gálatas 1, no versículo 11 e 12. Olha o que ele diz lá, 11 e 12. Mas informo vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. E se está falando quando ele foi, então, chamado por Deus, né? Quando houve ali a transformação da vida de Saulo, quando ele ainda Saulo, como perseguidor de cristãos, também judeu, procurando seguir as leis, ele seguia as leis, mas ele perseguia os cristãos justamente porque eles entendiam que os cristãos não seguiam as leis, estavam fora, então, de cogitação, permitir que eles andassem livremente. Então havia uma perseguição a esses cristãos, tanto que Paulo permitiu muitas vezes a morte de cristãos. Então, a gente vê que ali na conversão de Saulo, né, ali futuramente, mais para frente ele se tornando Paulo, a gente vê a pureza, a forma como Jesus trabalhou na vida de Saulo, de Paulo, né, preparando ele para algo tão grande, tão grandioso, que é o exemplo, a vida, o testemunho de Paulo, né? 13 cartas, ali, grande parte então aí do Novo Testamento está registrada através da vida de Paulo, esse homem que permite a nós, hoje, analisando as suas escrituras, ver o perfil, o caráter de como nós devemos ser
como cristão, como deve ser um ministro do Evangelho, como deve ser uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Então é importante nós conhecermos as suas cartas, o conteúdo das suas cartas e o contexto, principalmente o contexto ao qual elas estão retratando. Cada história parte para que você possa compreender que como nós podemos olhar para esses textos e aplicar nas nossas vidas hoje de forma a também obedecer a mensagem do Evangelho. Tá bom? O apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem simples. Lá em Atos capítulo 16, versículo 31, nós vamos ver que ele dizia: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esta mensagem não enfatizava a lei, mas sim a graça de Deus. Por isso, muitas vezes, Paulo ele foi mal interpretado, ele foi mal entendido. Paulo ele sofreu por causa disso, pela forma como ele pregava e a forma como as pessoas estavam vivendo. A acusação principal era que a sua doutrina ela levava os seus ouvintes a viverem no pecado, que o crente pode abandonar a lei e viver a imoralidade e qualquer pecado, porque ainda seria salvo. Então, faz com que as pessoas entendiam que não precisa mais seguir a lei, então estou livre, porque as pessoas elas estavam aprisionadas à lei pela consequência do que a lei trazia, o castigo que a lei trazia. E agora Paulo vem pregando um evangelho ao qual eles não precisam seguir a lei, então eles entendiam que tinham liberdade. Só que nós vamos ver mais à frente, lá no capítulo 5, que nós fomos chamados para a liberdade, não para a libertinagem, não para dar ocasião à carne, como Paulo vai enfatizar lá no capítulo 5, quando nós formos ver mais à frente. Então, ao contrário, Paulo ele enfatizava somente que a verdadeira salvação da alma não vem das obras da lei. E isto que ele estava querendo mostrar, ele queria mostrar que a lei ela só consegue revelar que o homem é mais pecaminoso ainda, não consegue transformar ele, isto sendo uma verdade, porque esta obediência sempre será insuficiente. As igrejas na Galácia, as igrejas lá onde Paulo passou, por onde ele passou, aceitaram a verdade da graça de Deus, mas eles depois foram enganados pelos falsos irmãos. E os falsos irmãos, então, era aquilo que eu já disse lá, havia dito no início, que são os judaizantes. Você pode conferir isso lá no livro de Atos, no capítulo 15, que vai falar, então, sobre esses irmãos. Judeus, esses que tinham, então, aceitado o batismo cristão, mas, no fundo, eles permaneciam de forma legalista e militante. Então, eles enfatizavam bastante a necessidade de guardar as leis de Moisés. Esta carta, então, ela foi muito proveitosa ali para os Gálatas e também ela é proveitosa para nós em nosso tempo, tá bom? Então é interessante a forma como Paulo ele chama a atenção dos irmãos pela susceptibilidade ao dar crédito aos argumentos dos seus oponentes, fazendo isso com a graça pela qual eles foram chamados. Era como eles estivessem virando as costas ao Deus que os chamou. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele reconhece a sua separação e preservação por Deus. Ele reconhece a chamada de Deus pela graça, como nós vemos lá em Atos capítulo 26, ele reconhece o prazer divino em manifestar o Senhor Jesus Cristo por seu intermédio, como também a sua pregação. Então, essa carta ela inclui um dos trechos mais desafiantes do Novo Testamento. Nós vemos ali quando ele fala lá no capítulo 2, versículo 19, versículo 20, que vai dizer assim: logo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver de agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ele frisa em poucas palavras a importância da nossa transformação total, de matar o velho homem, o pecado, e deixar Jesus tomar conta total das coisas da nossa vida. Da nossa vida precisa estar, então, aí nas mãos de Deus. E eu concluo essa mensagem fazendo a seguinte pergunta. Lembra que lá no início eu perguntei: se você morresse hoje, você saberia para onde você vai? Agora a questão toda é: você conhece a verdade? Você entende que Paulo, assim como nós, aí no nosso tempo, agora como pastores, líderes, estamos pregando sobre isso, sobre essa liberdade, sobre essa transformação, sobre essa necessidade de compreender a palavra de Deus para viver da forma correta a salvação, tendo a certeza da salvação, não temendo ou se deixando levar por falsos ensinamentos. Nós devemos entender que nós somos salvos em Cristo Jesus. Foi feito um grande sacrifício, o próprio Deus. Ele se entregou ali através do seu Filho, entregando o seu Filho na cruz, por amor a nós, para morrer por nós. E o sangue dele nos purificando, substituindo ali o peso que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Ele se fez maldito ao ser deixado pendurado num madeiro. Então a conclusão, ao chegar a mensagem nas nossas vidas, conhecer o que é a mensagem e nós não darmos conta disso e virarmos as costas para isso, é como voltar para a servidão, é como voltar ao pecado, ou como voltar às coisas velhas, as velhas práticas, né? Então a pergunta que eu encerro nessa noite é: servidão ou liberdade? Qual destes você quer? Viver a liberdade que Deus nos dá através de Cristo, pela promessa de Deus, que é só alegria, é bênção, é o poder de Deus atuando em nós, ou a servidão, que é insuportável, né? Então, o que você decide? O que você quer viver? A graça de Deus nos alcançou. A lei, ela serviu para que pudesse dar direção ao homem, ensinar ao homem, até que viesse o Filho, então um Filho de Deus, o próprio Cristo ali, habitando entre nós, nos ensinando a como viver, como proceder neste tempo, debaixo da graça divina do Senhor Deus. Então as pessoas mais felizes no mundo são aquelas que saíram da servidão e agora são livres em Cristo. Essa liberdade não é uma liberdade para desobedecer, lembrando, eu falei isso, e nós vamos ver isso mais à frente, mais detalhadamente, nos próximos capítulos dessa carta, nas próximas partes dessa carta. Então, mas ela nos chama a obedecer. A pessoa livre para obedecer, ela não vai se sentir ameaçada pela justiça de Deus se tiver alguma falta por trás, por falha dela, algo que você faça. Você não vai se sentir ameaçado, né? Vou perder a minha salvação. Não, você já é salvo e tem a certeza disso. Agora, obedeça, não para obter ou manter a sua salvação, mas porque você entende quem é Deus, quem é Jesus Cristo, você ama, então é uma obediência por amor ao Senhor Jesus Cristo que o salvou. Então, isso é a graça de Cristo. A mensagem de Paulo e a verdade apresentada no livro de Gálatas é a graça de Deus que nos traz salvação para nossas almas. Bom, então, que Deus revele a sua graça hoje na sua vida. Que você compreenda que a salvação vem através de Cristo Jesus. Mais à frente nós vamos ver mais detalhes, nós vamos ver mais questões das quais essa carta aborda, mas eu espero que nessa introdução, nesse primeiro momento, você compreenda que a carta de Paulo, quando ele chega ali enfatizando a questão da surpresa, da admiração daqueles irmãos estarem distorcendo em suas mentes aquilo que eles aprenderam, o evangelho verdadeiro, puro e simples, que eles aprenderam, para algo que não os levaria à salvação, que era a obediência às leis. Então, que você possa ter
anotado, que você possa compreender que esse texto vai falar sobre a necessidade de nós observarmos aquilo que nós aprendemos, nos firmarmos naquilo que nós aprendemos e não nos deixar levar por qualquer outro ensinamento que não seja o Evangelho puro e simples, como Paulo diz ali, seja anátema, tá bom? Que você viva esse Evangelho, que você experimente mais desse Evangelho, que você possa viver a liberdade a qual Deus te chamou, trazendo essa liberdade para a obediência em amor a Jesus Cristo, aquele que garante então ali a sua salvação. É só através de Cristo. A graça de Jesus Cristo nos trouxe então aí a salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por essa noite, por mais um dia ao qual nós podemos celebrar ao Senhor, na Tua presença, a alegria da Tua presença em nós, ó Deus, nos faz, ó Deus, andar, nos faz, ó Deus, levantar, nos faz entender, ó Pai, que nós precisamos somente da Tua presença. O Senhor é suficiente para nós, Pai. Ó Deus, eu me alegro em Ti, eu vivo, ó Deus, na Tua presença. E eu quero, Pai, colocar nas Tuas mãos a vida de cada um, cada pessoa, cada família neste momento que está ouvindo, ó Deus, este culto, através, ó Deus, deste canal, que sirva como ferramenta, instrumento para a Tua palavra chegar ao coração de cada um, Senhor. Perdoa as nossas falhas, sabemos quanto somos limitados, mas sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores, porque cremos num Deus poderoso e vencedor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, a tua família, e eu espero você no nosso próximo culto aqui no canal da IBSAP. Forte abraço e até breve.